Salve, salve, meu amigo, salve, salve você que está aí junto comigo nesse curso online de leis do SUS. Eu tenho certeza que você está pertinho de gabaritar aí a sua prova de SUS para que você possa chegar aí no seu alvo, que é passar nesse concurso público, passar nessa prova de residência, seja lá qual for o seu foco, a gente está junto para que você possa fechar e para que você possa ser feliz aí nessa sua missão, certo? Para que a gente possa chegar lá, a gente precisa conversar sobre um assunto que chama Decreto 7.508/2011. É um decreto novo pelo ano, né? Se a gente for pensar assim que... Nossa, Conrado, mas não é tão novo. Mas se a gente for pensar em leis, nós temos tantas leis tão antigas, né? Com 30 anos, 28 anos, 25 anos. Então, se a gente tem uma lei de 2011, um decreto, né, tão recente, a gente pode entendê-lo como novo, sim. E tudo que é mais novo tende a vir mais nas provas, né? Então, se a sua prova cobra o decreto 7.508, eu tenho certeza que vai vir uma questão. Porque as bancas adoram cobrar aquilo que é novo, tá? Então, nós vamos falar agora sobre ele, para que a gente possa conhecer um pouco mais o decreto, para que a gente possa ficar mais próximo, para que a gente possa entendê-lo. Ele é denso, ele é um pouco teórico, né? A gente vai ter que trazer alguns conceitos para a gente poder entendê-lo, mas vai dar super certo, tá? Então eu peço que você venha comigo para que a gente possa aqui juntos entender o decreto 7.508. Vamos lá? Vamos para a tela? Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei 8080. Então, já vou pegar aqui minha super caneta azul para poder te pedir que você grife o termo regulamenta. Ele regulamenta a Lei 8080. É isso que ele faz, gente. Ele vai regulamentar. Ele não vai substituir, ele não vai alterar, ele não vai modificar, complementar, ele vai regulamentar a Lei 8080. A Lei 8080 continua existindo na íntegra, assim como a gente já viu ela em aula, ela continua valendo normal. O que o decreto faz é regulamentar essa lei, beleza? Então ele vai trazer aí essa ideia, ele vai trazer outros conceitos para que a lei possa ser regulamentada, tá certo? Para que a gente possa entender esse decreto, até peço que a gente volte aqui para mim essa câmera, que eu vou te explicar um pouquinho. Eu divido ele em duas partes. O decreto 7.508, eu divido ele em duas partes. Primeira parte, algumas siglas que ele traz, alguns conceitos que ele traz na forma de termos, na forma de siglas, tá? Para que a gente possa entender essas siglas. A prova pode cobrar essas siglas, ela pode te perguntar o que são essas siglas. Por exemplo, mapa da saúde. A sua prova pode pôr assim, de acordo com o decreto 7.508, o que é um mapa da saúde? Tá? Letra A, B, C, D, A, B, C, D, E, depende da sua prova. Tá bom? Ou ele pode trazer conceitos e pode também, de alguma forma, também trabalhar isso. Mas nós temos algumas siglas bem no início desse decreto 7.508 que a gente precisa conhecer. E isso é 50% da sua prova. Os outros 50% a gente vai ver depois. Renases, renames, como é que se dá essa assistência também farmacêutica, tá? Mas 80% da sua prova vai ser... 50% da sua prova, perdão, pode ser que esteja aí nessas siglas que a gente vai ver agora, tá bom? Esse é um ponto. Segundo ponto, eu quero que você pense comigo que se eu tivesse duas palavras só para dar essa aula, se alguém pegasse, virasse assim para mim e falasse, ó, Conrado, você tem que dar essa aula em duas palavras só. Você só pode escolher duas palavras para dar essa aula. Essas duas palavras seriam essas que eu vou pôr aqui na tela agora. Olha aqui para mim. Regionalização e regionalização, vou completar aqui, regionalização e integralidade. São dois termos aí, que para mim, que
vão explicar boa parte desse decreto 7.508. Volta a tela para mim, volta a câmera para mim, aliás. Olha aqui, pensa comigo. Pensa em 3 cidades pequenas perto da sua. Pode ser que a sua seja uma cidade pequena, menor também. Vamos pensar em 3 cidades com uma média de 10 mil pessoas, 15 mil pessoas cada uma. Nessa cidade, nós vamos ter, por exemplo, leitos para pacientes que precisam internar numa UTI adulto. Numa cidade de 15 mil pessoas, nós vamos ter esses leitos, por exemplo? Não vamos. Não vamos por 2 motivos. Primeiro, eu não vou ter recurso numa cidade de 15 mil pessoas para montar um setor de UTI adulto. É caro, gente. Como é que eu vou manter uma equipe dessa? Segundo, eu preciso disso, eu tenho demanda para isso? Certamente não tenho. Em uma cidade de 15 mil pessoas, quantas pessoas no ano precisam de um serviço desse? Né? Aí a gente precisa fazer essas contas, esses cálculos. Mas beleza, não é bem esse ponto que eu ainda quero chegar. Sabendo disso, eu quero chegar no ponto principal. Quando essa pessoa dessa cidade de 15 mil pessoas que eu falei, precisar de um leito intensivo desse, ela teve um trauma, ela está com alguma doença, ela precisa internar num leito UTI. Para onde ela vai? Porque na cidade dela não tem. Se a gente for pensar bem, eu moro em uma cidade que tem quase 900 mil pessoas, 800 mil pessoas, aí é uma cidade que tem serviço de atenção básica, secundária, terciária, muito bem feito, definido cada serviço. Se eu precisar desse serviço público agora, eu vou ter acesso. Eu vou ter acesso. Mas, se aquela pessoa daquela cidade de 15 mil pessoas precisar desse acesso também, como é que a gente faz? Eu e ela temos o mesmo direito, concorda comigo? Está lá na Constituição Federal da República. Saúde é direito de todos e dever do Estado. A CF não falou nada assim, ó. Saúde é direito de todos, menos daquele que mora em uma cidade com menos de 50 mil pessoas. Falou isso? A CF não fala nada disso. A CF traz no texto constitucional que a saúde é direito de todos e é dever do Estado. Pronto, ela traz isso. Aí a gente precisa pensar, como é que o gestor daquela cidade, como é que o secretário municipal de saúde daquela cidade vai fazer para garantir o acesso daquela pessoa ao SUS? É aí que está a jogada. É aí que eu quero que você entenda a ideia da regionalização. Eu preciso então, vamos lá para a tela, eu preciso então regionalizar para que eu possa garantir o princípio da integralidade, que diz que eu devo ir da vacina até a UTI. É isso. Eu preciso pensar numa lógica regionalizada da saúde, que é mais ou menos esse esqueminha que eu desenhei aqui, olha aí, ó. Nós vamos ter um município polo, que é uma cidade maior, geralmente com mais de 200 mil pessoas, pelo menos, né? Que ela tenha os serviços de atenção básica, secundária, terciária, e que esse município polo será referência para os demais municípios. Olha, então vai ser referência para os demais municípios. Quando a gente desenha essa lógica, nós estamos pensando na lógica da regionalização. Que eu vou ter as ações não para uma cidade, mas sim para uma região de saúde. E para que eu faço essa ação? Para que eu possa garantir a integralidade. Então é isso que nós vamos entender como região de saúde, que é o nosso primeiro conceito do nosso decreto 7.508, que é o nosso primeiro conceito do decreto 7.508, que é a região de saúde. Região de saúde, ele vai
explicar como um espaço geográfico formado por municípios que sejam limítrofes e que sejam parecidos entre si em suas culturas e suas identidades, para que juntos possam fazer as ações, para que possam fazer a integralidade. É isso. Volta aqui para mim. Eu tenho uma região de saúde, quando eu tenho municípios juntos, próximos, vizinhos, para que eles juntos possam fazer as ações em saúde. Para que? Qual é o fim? Garantir a integralidade das ações e dos serviços. Garantir que aquela pessoa, que é daquela cidade de 15 mil pessoas, possa ter o acesso igual eu que moro em uma cidade grande, possa ter ou deva ter. Certo? É o nosso primeiro conceito, região de saúde. Agora, pensa uma coisa comigo. Nessa região, eu vou ter um conjunto de ações. Eu vou ter uma gama de ações e de serviços. Por exemplo, eu citei leitos de UTI. Mas eu posso pensar em ações de urgência e emergência, por exemplo. Eu posso pensar como é que vai se dar essa rede de saúde da mulher, por exemplo. Vamos supor que essa pessoa esteja na cidade, que tenha 15 mil pessoas, e que é uma pessoa gestante. Ela está gestante de 39 semanas, por exemplo, e começa de sábado para domingo, meia-noite, a iniciar o seu trabalho de parto. Qual é o fluxo que vai ser seguido? Eu vou para o município mais próximo, eu vou para aquele mais longe, mas que tem mais recursos, depende do caso. Quer dizer, então, que eu começo a pensar ações e serviços nessa região de saúde. Como é que a gente chama isso, então? Rede de atenção à saúde, ou aquilo que a gente chama de RAS. As RAS, você já deve ter ouvido falar nelas, né? As RAS, as redes de atenção à saúde, as famosas RAS. Tá certo? As RAS, então, é um conjunto de ações e de serviços que essas cidades vão fazer para que eu possa garantir a integralidade das ações. As RAS, as redes, então, é o conjunto de ações e de serviços aí. Tá certo? Aí nós vamos pensar no terceiro termo. Nós falamos de região de saúde e nós também falamos sobre as RAS, que são as redes de atenção à saúde, não é isso? Aí a gente precisa entrar no quarto termo, que é o seguinte: quem decide essas ações? Quem pensa essas ações? Quem pensa esses fluxos são os gestores. Quer dizer, então, que nós temos gestores pensando esses fluxos, ou essas ações, fazendo pactos para essas ações. Quer dizer, então, que a gente vai dar um nome para esse espaço: comissões intergestores. Comissão intergestor tripartite, bipartite e comissão intergestor regional. Certo? Entenderam esses termos iniciais? Volto então para a tela para mim. Nós temos região de saúde, que é um espaço geográfico formado por municípios limítrofes, né? Para que juntos possam fazer as ações. Falamos sobre as RAS, redes de atenção à saúde, que é um conjunto de ações e de serviços que essas cidades vão fazer para que eu possa garantir a integralidade das ações. Nós vamos ter gestores que vão definir juntos esses pactos, esses fluxos. Essa pessoa que está fazendo parto, município A, ela vai para onde? Ela vai para o polo ou ela vai para o D? Depende do risco. Quem que vai pagar o carro? Qual é o carro? Esse carro vem do polo e busca ela, ou esse carro sai do A e vai para o polo? Isso tudo são fluxos que vão ser pensados pelos gestores nas comissões intergestores.
tripartite, bipartite e regional. CIT, CIB, CIR. Aí, se esses gestores fazem isso, nós vamos ter também a forma como eles vão pactuar. Volta aqui a tela para mim. Gestores decidem. Beleza, paramos ali, né? CIT, CIB, CIR. Agora eles precisam contratualizar essas ações. Precisam firmar isso por meio de um contrato. Aí nós vamos falar do COAPS, que é a quarta sigla que a gente vai falar. Volta para a tela, vou pôr aqui. COAPS. É o contrato assinado pelos gestores. Quinta sigla, Mapa da Saúde. O que é o Mapa da Saúde? É uma descrição geográfica de todas as ações e todos os serviços de saúde, sejam públicos ou sejam privados. Olha só, volta aqui então a tela para mim. Mapa da Saúde são todas as ações e todos os serviços descritos geograficamente. Onde faz parto, quantos partos faz, é público ou é privado. É uma lista, né, de tudo que tem em cada cidade. Por quê, gente? Porque pode ser que eu precise. Vamos supor que na sua cidade todos os espaços públicos onde faz parto sejam fechados. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho que ter o mapa da saúde para que eu possa pensar essas ações. Beleza? Essas são as 5 siglas, né? 1, 2, 3, 4, 5 siglas principais que a gente viu do nosso decreto. Tem mais outras 3 que a gente vai ver já já na aula. Vamos voltar para a tela então. Tá aí as nossas 5 principais siglas. Olha aí, capítulo 1, só para que a gente possa entrar, né? O artigo aí logo que inicia, aí ele traz o título, né, da lei, então a gente não vai entrar nele de novo. E o artigo 2º traz essas siglas que eu comentei. Nós vamos passar aqui por elas de novo, rapidinho, para que a gente possa entender essas principais siglas. Região de saúde, como eu falei, espaço geográfico contínuo, constituído por municípios limítrofes, para que juntos, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e de serviços de saúde. É para isso que serve uma região de saúde, caso a sua prova pergunte. COAPS, como eu falei, é um contrato, é um acordo que os entes vão firmar para que eu possa fazer as ações. Então, nesse contrato, eu vou ter indicadores, eu vou ter metas, quem vai fazer, quem vai bancar cada recurso. Por exemplo, aquela coisa do parto que eu falei. Quem vai pagar o carro? De onde que esse carro vai vir? Vai vir do polo, cidade de origem e etc. Tudo, então, deve estar contratualizado. Como é que isso chama? COAPS, ok? Terceiro, essa a gente não viu ainda na aula, ó. Terceira sigla, portas de entrada, serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. É por onde tudo começa, então a sua prova vai pôr assim, é por onde tudo começa, são as portas de entrada. A gente sempre viu a atenção básica sendo uma porta de entrada, mas nós vamos ter mais outras 3 portas de entrada que a gente vai ver já já na aula, hora que a gente seguir os outros artigos. Tá bom? Volta aqui. Comissões intergestores. Como eu falei, espaço de gestão, instância de pactuação consensual. Grifa isso para mim. Instância de pactuação consensual de gestores, para que a gente possa definir as regras da gestão compartilhada do SUS. Nós estamos falando de várias cidades pensando junto às suas ações, fazendo junto às suas ações. Isso é uma gestão compartilhada. Significa, então, que nós, então, vamos fazer isso dentro dessas comissões. Eu falei que uma chama Comissão Intergestor Tripartite, a outra chama Comissão Intergestor Bipartite e a outra chama Comissão Intergestor Regional. Beleza?
Passando aí, chegamos lá no mapa da saúde, que é uma outra sigla que a gente tratou aqui hoje em aula, né? É uma descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde. É onde eu vou ter uma lista, é onde eu vou ter uma descrição geográfica de todos os serviços que eu tenho. Grifa para mim um detalhe importante, tanto daqueles que são públicos quanto daqueles que são privados também, porque eles poderão participar do SUS caso seja necessário ou caso seja preciso. Ixi, esse slide desformatou aqui tudo. É um conjunto de ações e de serviços de saúde. Grifa aqui para mim a parte principal. Depois prometo que vou também trazer na aula seguinte o slide certinho. Conjunto de ações e de serviços de saúde com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Essa é a parte mais importante do inciso. É um conjunto de ações e de serviços de saúde que vão ter por fim garantir a integralidade da assistência à saúde, como a gente já até havia comentado em aula, tá bom? Serviços especiais de acesso aberto, nós vamos falar aí um pouquinho dele, né? A gente ainda não tinha falado sobre ele na aula. São serviços específicos para atendimento da pessoa que, em razão de algum agravo ou de alguma situação laboral, necessita de algum atendimento especial. Volta aqui para mim a câmera. Gente, esse aqui ele é um pouco teórico, né? A gente não chega no SUS e vê serviço especial de acesso aberto, uma plaquinha dessa, né? Ele aqui é um termo geral, ou um termo também genérico, para que a gente possa entender serviços desses dois pontos que ele trouxe. Quer ver? Vamos aí para a tela. Para aquelas pessoas que, em razão de algum agravo, a gente pode pensar serviços especiais, por exemplo, como hipertensão, diabetes, DST ou IST/AIDS, ou por conta de algum problema com a situação laboral. A gente vai entrar aqui na saúde do trabalhador, tá certo? Ele também vai trazer um outro conceito, que é o de protocolos clínicos e de diretrizes terapêuticas. Então, para aquela região de saúde, o que ele quer, então, de alguma forma dizer é que nós vamos ter protocolos clínicos que são documentos para que a gente possa fazer ação de forma padrão. Por exemplo, como é que eu atendo dengue em uma cidade e como é que eu atendo dengue na outra cidade? Quais são os medicamentos? Como é que eu vou tratar essa dengue? Então quando eu tenho esse protocolo clínico, eu vou ter uma ação mais padrão dentro dessa região de saúde. Tem um vídeo, o decreto 7.508, tem um vídeo que eu deixei logo aqui embaixo, você pode acessar esse vídeo, volta aqui para mim a câmera. Tem um vídeo logo aqui embaixo da aula, você já vai ter acesso ao link, acho que está do lado, está aqui embaixo, procura o link aí que você vai achar. É um vídeo de 10 minutinhos mais ou menos, que explica um pouquinho sobre o decreto. Então ele comenta um pouquinho sobre o nosso decreto 7.508. Penso eu que é essencial que você assista esse vídeo, certo? Essa aula ela encerra por aqui, mas a gente já entra com outra aula na sequência, para que você possa continuar entendendo aí esse decreto 7.508 e que você possa fechar essa prova ou essa questão, caso venha esse assunto na sua prova. Beleza? 8 siglas aqui hoje. A gente segue na nossa próxima aula, entendendo um pouquinho mais sobre o nosso decreto 7.508. Certo? Tamo junto. Um abraço. Tchau.